Fala pessoal, aqui mais uma vez para continuar um assunto que ficou inacabado no vídeo passado, né, a respeito da interpretação de Gênesis 6, né, de como os filhos de Deus, na verdade, eram entendidos como anjos e não como uma segunda linhagem humana, que é a interpretação vigente da igreja. E o meu papel nesse vídeo vai ser tentar destrinchar o máximo possível, da forma mais clara possível, como isso era entendido na formação da igreja primitiva, né? Inclusive por pessoas que não faziam parte do círculo cristão, ou seja, de fora dessa interpretação, de fora dessa inclinação cristã, de forma de uma possível influência doutrinária, vamos dizer assim, né? Que pudesse obrigar ou impor essa interpretação. E para fazer isso, eu vou falar um pouquinho a respeito dos 4 grandes códex, que são os 4 maiores documentos que vão fazer uma tradução da Septuaginta, que é o livro que foi traduzido por judeus helênicos, judeus gregos da época, justamente porque o grego era a língua predominante daquela época. Então, era uma forma de você universalizar um documento. E a Septuaginta ela nada mais que uma tradução do Velho Testamento, que era utilizado pelos judeus de Jerusalém, por exemplo. Então, a Septuaginta ela continha todos os livros do Velho Testamento, bem como outros livros de sabedoria, de conhecimento, e que eram utilizados pelos apóstolos, utilizados no sentido de que tanto Jesus quanto os próprios apóstolos recitavam esse livro. Eles não citavam todos os livros que estavam contidos dentro da Septuaginta, mas utilizavam a Septuaginta. E o que você tem é justamente o Codex Alexandrinus, o Codex Vaticanus, o Codex Sinaíticus e o Codex Efraim Restrictus, que são os 4 grandes códex que ficaram responsáveis, são responsáveis por fazer a tradução mais fidedigna da Septuaginta. E desses livros presentes ali dentro da Septuaginta, para além dos livros do Velho Testamento. E esses códex, eles estão presentes, o documento original deles, inclusive, estão vivos até hoje. Então você tem o Codex Alexandrinus no Museu Britânico de Londres, você tem o Codex Sinaíticus na Biblioteca de Londres, você tem o Codex Vaticanus na Biblioteca do Vaticano e você tem o Codex Efraim Restrictus na Biblioteca de Paris, na França. E por que fala isso? Por que é importante frisar isso? Porque você tem justamente a cópia original, o códex original, que foi responsável por formar, por informar, né, a respeito da Bíblia, do cânon, para o Ocidente. Então, para quem interessar a respeito da localização desses códex, ou que queira ler a respeito do códex, você pode simplesmente baixar o arquivo a respeito do códex, né? Mas que é bom saber que o códex ele não é algo avulso, vamos dizer assim, que se perdeu no tempo e que não tem mais como você ter acesso à cópia original. Não, eles estão localizados em forma física nesses lugares que eu acabei de citar. E para falar sobre a interpretação de que Gênesis 6, que foi o que ensejou o vídeo e a análise do filme do dia D do Steven Spielberg, né, de que anjos caíram, copularam com as mulheres e formaram uma raça híbrida espúria que teria sido eliminado no dilúvio, eu vou precisar falar do Codex Alexandrinus. O Codex Alexandrinus fez uma tradução da Septuaginta a respeito de Gênesis 6, do termo Benei Ha Elohim, de forma literal como anjos. Ele entendia essa passagem de filhos de Deus, que está na tradução em português, literalmente como anjos. O Codex Alexandrinus faz essa tradução de forma inequívoca. E não só isso, a própria Septuaginta também fez essa tradução
quando pegou o termo grego e o termo hebraico e traduziu para o grego, eles traduziram como anjos, como seres celestes. A própria Septuaginta, que era utilizada pelos apóstolos, que era utilizado por Jesus, citado por Jesus, tinha essa interpretação, tinha essa tradução. Só para não dizer que essa interpretação é uma interpretação absoluta, os outros códex vai ter uma variação na forma de tradução, né? Não vai fazer uma tradução literal como anjos. O termo vai variar de Bnei Ha-Elohim para Bnei Elohim, que pode deixar o termo um pouquinho aberto, podendo ser o povo de Deus, né? Como o povo escolhido de Deus, ou como é citado várias vezes na Bíblia, né? Os filhos de Deus como sendo o povo escolhido de Deus. Mas, apesar dessa interpretação, dessa tradução diferente, ainda assim, a interpretação da época era de que significava anjos, de que significava Bnei Ha-Elohim, ou Bnei Elohim, se dirigia a seres celestes. E para não ficar só dentro da igreja, como eu falei, Flávio Joséfos e Filão de Alexandria, um fariseu, um judeu fariseu, não cristão, e o outro um filósofo ficcionado em Platão, ao fazerem a tradução da Septuaginta, eles também entendiam dessa forma. Eles entendiam que se tratava de anjos, pessoas de fora da visão cristã, pessoas que não estavam debaixo da doutrina cristã, que tinham um único interesse, em fazer uma tradução fidedigna. E ponto final. Então, o que você percebe é que a primeira interpretação da igreja a respeito desse tema, a interpretação originária, é que Gênesis 6 se trata de Néfili, se trata de uma raça espúria, se trata de uma segunda queda angelical. E essa era a primeira interpretação da igreja. Ela não era absoluta, mas ela era a interpretação originária da igreja. E para corroborar isso, eu vou falar sobre alguns pais da igreja. Por exemplo, Tertuliano defendeu que o livro de Enoque, o livro mesmo de Enoque, não foi a interpretação de Gênesis 6, ele tinha sido rejeitado pelos judeus por questão de má fé, por causa do seu conteúdo messiânico. Como vivia-se numa época em que Cristo tinha vindo, o livro de Enoque apontava de forma explícita para Jesus. Ele acreditava nisso, né? Justino Marte ensinava que a transgressão dos anjos, ao se unir com mulheres, gerou os gigantes que formou a mitologia grega e as histórias antigas. As grandes tradições do panteão do mundo antigo. Irineu de Leão defendeu que, anteriormente ao dilúvio, a união proibida entre anjos e humanos corrompeu a humanidade. Clemente de Alexandria, ele ensinou conceitos da literatura que batia com o livro de Enoque em seus ensinamentos sobre a transgressão dos anjos. De novo, a questão aqui não é defender o livro, mas é mostrar como o livro apenas reforçava uma interpretação da época. Atenágoras de Atena afirmou que certos anjos foram criados para cuidar da matéria, mas caíram por luxúria com as mulheres. E, mais uma vez, outros escritos de Tertuliano acreditavam que os escritos, ou o escrito a respeito de Enoque tinha sido preservado por Noé durante o dilúvio e que havia sido rejeitado pelos judeus, uma vez que eles teriam se afastado da visão originária messiânica, da visão em que o Filho de Deus seria enviado a fim de salvar e redimir o mundo através do seu sacrifício perfeito. E que o livro de Enoque apontava para isso.
E para finalizar, os escritos do Mar Morto, que foram encontrados no século passado e que foram temas de estudo para mostrar que as escrituras elas se manteram fidedignas por mais de um milênio. Que esses escritos, esses códex, Septuaginta, por exemplo, os escritos que foram copiados dos originais utilizados pelos apóstolos, eles sofreram quase nenhuma corruptela, sendo os escritos mais bem preservados da história. E dentro dos escritos do Mar Morto, você tinha nada menos que também o livro de Enoque e outros livros que corroboravam a interpretação de Gênesis 6. De novo, não para bater na tecla do livro de Enoque, mas para bater na tecla da visão de uma linhagem espúria, caída, proveniente de uma segunda queda. De novo, estou batendo na mesma tecla. De que Gênesis 6 narra uma outra transgressão. E esse livro, por exemplo, é o livro de Gigantes. O livro dos Gigantes, ele narra a literatura enoquiana, ou, para ser mais exato, a interpretação de Gênesis 6, que é ajudada por Jó. O termo Beni Elohim aparece em Jó, que se refere a anjos. Ou 1 Pedro, ou 2 Pedro, ou Judas. Até Paulo vai citar os anjos. Na passagem em Coríntios que fala a respeito das mulheres se guardarem e afastarem qualquer mau olhar, inclusive dos anjos. Todas essas passagens elas têm ligações que corroboram que, na verdade, a interpretação de Gênesis 6, dos Néfilis, de uma raça espúria, de uma segunda queda, ela não é uma tese moderna que apareceu agora de pessoas que querem fazer uma teoria da conspiração para transformar a igreja num bando de pessoas que vestem chapéu de alumínio. Não, ela era a interpretação, primeiramente, original da igreja, e ela é, antes de tudo, bíblica, na qual, na verdade, não precisa do livro de Enoque ou do livro dos Gigantes, ou até mesmo do livro de Jubileus, que também é considerado um livro apócrifo, que reforça essa interpretação de Gênesis 6, ela, na verdade, não precisa desses livros para defender essa tese. Aquilo que está constando dentro das escrituras consideradas inspiradas era o suficiente para que os pais da igreja tivessem essa interpretação. E que por alguma razão se perdeu ao longo da igreja e que agora parece que é assunto proibido comentar sobre isso, quando na verdade deveria ser apresentado às pessoas. Para que no fim das contas elas pudessem escolher qual narrativa, qual interpretação faz mais sentido para elas. E é por isso que no próximo vídeo eu quero falar sobre a segunda interpretação, que aparece depois com Santo Agostinho. De que na verdade os filhos de Deus Beni Elohim seria uma segunda linhagem humana. Porém, uma proveniente de Abel, de Sete, e a outra proveniente de Caim, que teria sido a linhagem que corrompeu a humanidade anterior ao dilúvio. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que o meu objetivo aqui de mostrar que isso não é uma coisa que deva ser tratado como assunto proibido. Na verdade, isso tem que ser discutido. E justamente por causa do fato de que agora muitos assuntos relacionados a estes livros têm vindo à tona para acusar a igreja de que ela escondeu esses escritos e essas interpretações justamente para não mostrar para as pessoas de dentro e de fora da igreja que, na verdade, esses temas se referiam a aliens, que foi o tema discutido no vídeo passado, do Disclosure Day, do dia da revelação, e que agora isso está deixando pessoas de dentro da igreja confusa ou dividida, porque como a interpretação que sempre existiu foi simplesmente escondida,
as pessoas elas estão aceitando qualquer coisa que está sendo oferecida para elas, sem base bíblica, sem uma base de escritura, sem aceitando ou rejeitando, mesmo rejeitando mesmo quando tem uma base bíblica e aceitando mesmo quando não tem uma base bíblica. E é por isso que eu entendi que era necessário falar sobre isso. Se você continuar até aqui, obrigado por assistir e espero que continue. Se tiver alguma dúvida, comente embaixo. É isso. Valeu. Até a próxima.